Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. O vídeo de hoje é uma atualização de tudo que eu fiz aqui com vocês, tudo que deu certo, as minhas experiências, os meus arranjos. Então hoje eu quero atualizar para vocês, mostrar como que eles estão, porque muita gente às vezes me pergunta, vê um vídeo de um arranjo que eu fiz, um replantio e me pergunta como que está hoje. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui colocando todas as coisas assim que eu lembrei, né, que eu fiz com vocês e mostrar como que estão hoje. Se você não é inscrito no canal, está chegando aqui pela primeira vez, deixe a sua inscrição, registre aqui a sua presença. E você que está aqui comigo há muito tempo, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Começando aqui pela pele, há 11 meses atrás estava assim, e hoje, como vocês podem ver, ela se encontra muito linda. Na verdade, já tem uns 10 meses que ela está maravilhosa. Com um mês depois que eu fiz o replantio, que eu mudei ela de ambiente, ela já teve a reação, já começou a crescer, ficou maravilhosa. Então aqui ela tá bem grande, porque já passou aí o período de chuva, e na época de chuva as suculentas crescem desordenadamente, cai muitas folhas no caule. Não foi diferente com elas, mas como elas estão bem aglomeradas, a gente não consegue ver aí o caule, e assim ela fica bem bonita mesmo. Por isso que eu prefiro plantar elas assim, todas aglomeradas na bacia, porque assim eu não preciso ficar podando à medida que o caule vai aparecendo, porque eu não gosto de ver suculentas com caule aparente. Este 40 dias atrás, eu fiz com vocês o arranjo de Milky Way. Aqui eu coloquei, o que eu quero ressaltar para vocês é que quando eu coloquei um plástico para fazer essa parte aí da parte cortada, eu coloquei um plástico para facilitar, para a terra não ficar caindo, e teve pessoas que achou que não ia dar certo, achou que as suculentas iam cozinhar. É claro que eu já sabia que ia dar tudo certo, né? Que uma coisa não tinha nada a ver, o plástico não cozia as suculentas. Mas então eu tô mostrando aqui para vocês 40 dias depois, não tem nada de problema, elas não apodreceram, a chuva aqui continua e mesmo assim elas não caíram folhas, não apodreceram. A Milky Way geralmente tem esse problema de despencar as folhas e até agora tá tudo ok. Essa Lovely Rose tem 3 meses. E para quem não lembra, na época do vídeo, que o que ficou, o que está sendo testado aqui são essas pedras. Essas pedras são corais que eu peguei no mar, na praia. Então eu tinha dúvida, poderia fazer mal ou não. Muitas pessoas falaram que faria mal, outras falaram que não. Então, para ter certeza, eu fiz essa bacia aqui, coloquei bastante pedra coral aqui nessa Lovely, e vocês podem ver que não aconteceu nada de errado. Elas estão lindas. As Lovelies elas estavam em dormência no verão, e agora no outono e inverno é que elas voltam à atividade, voltam a crescer. Então é da agora para frente que elas vão crescer mais, mas mesmo assim elas cresceram bastante. Não teve problema nenhum aí nas folhas, então deu tudo certo. Aqui é um berçário, gente, 6 meses atrás, um berçário que eu fiz de Lovely Rose, e hoje ela está assim. O que aconteceu? Que ele perdeu muitas mudinhas na chuva, apodreceu. Aí depois veio o sol, eu esqueci um dia de regar, perdeu mais mudas. Aí eu tive que fazer o replantio, passei para uma vasilhinha assim mais funda. Então elas estão assim, 6 meses depois. Então você aí que gosta de saber o tempo que gasta, então pode perceber que elas ainda estão pequenas, brotaram pela folha, mas estão bem bonitas, e agora que vai ser a época que elas vão desenvolver. Então logo farei a atualização para vocês verem o quanto elas crescerão a partir de agora, que é outono, depois do inverno. A esse 14 dias atrás, tão pouquinho tempo, nem deu tempo ainda de ficar bonito, mas vocês podem ver que já está bonito o meu arranjo de eônio, porque agora é a época que os eônios estão ativos, então eles estão muito fácil de enraizar. Eu plantei tudo podado, então já tá o miolo aqui, ó, você pode ver que já está em desenvolvimento. Não perdi nenhuma muda aqui, todas que eu coloquei estão aqui.
choveu logo após e eles continuam aí. Essa bacia também foi no dia e tá tudo perfeito, tá tudo em desenvolvimento e tá ficando muito lindo. Este 50 dias atrás foi aquele arranjo que eu fiz na embalagem de produto proteico. Olha como que ele está. Esse aqui, gente, ele já estava com raiz, então não tinha nada que adaptar, era só plantar mesmo. Mas vocês podem ver que deu certo, ela já desenvolveu. As equevérias desenvolvem bastante, né? Na época de primavera, verão, agora elas vão entrar em dormência. O que vai acontecer é que ela vai parar um pouquinho o crescimento, mas agora ela vai ficar mais colorida e vai ficar provavelmente desse modelo aqui que vocês estão vendo, não vai mudar mais não. Agora vamos ver o replantio que eu fiz há quase um mês atrás. Esse vaso estava assim, ó, ele estava muito feio e hoje ele está assim. Gente, não tem nem um mês que eu plantei essas fantomes aqui e elas já estão perfeitas. Teve gente que disse que viu o nematóide quando eu plantei e eu não joguei o substrato fora, eu utilizei o mesmo, eu só me remexi ele para ficar bem, tirar todas as raízes, para ficar bem fofinho. Acrescentei umas matérias orgânicas por baixo para fazer o complemento, porque eu não tinha substrato para complementar. E elas estão assim, gente, elas estão perfeitas. Olha o desenvolvimento, o miolo dela tá bem branquinho aqui, ó, bem pruinado. Significa que ela está em desenvolvimento. Se não estivesse, ela estaria murcha, desidratada, mas ela está bem bonita. Então, não precisa esperar aí sua suculenta, deixar um vaso de suculentas feio só porque você não tem substrato. Teve uma pessoa que achou errado, não entendeu o propósito do vídeo. Então, o propósito do vídeo é o que você está vendo, é esse resultado aí, ó, está perfeita. Essa crassula captei ela 3 meses atrás, eu plantei nessa garrafa e hoje ela está assim, maravilhosa, toda colorida, ó. Ela tá aqui ao tempo, vocês podem ver aí como é que tá o céu. Ela está no varal, tem gente que me pede para mostrar. Eu não gosto de mostrar, né, porque é um emaranhado feio aqui, mas olha como ela está no varal, ao tempo, sem sombrite, sem nada. Pega chuva, anteontem mesmo choveu, ela pegou chuva. Tá sem fungo, quando eu plantei ela estava com fungo e hoje ela está perfeita. O que eu venho cuidando é colocando sulfato de cobre de 15 em 15 dias e deixando ela aí no sol pleno. Rego uma vez por semana essa garrafa mergulhada no balde e tá dando super certo. Nessa época de outono e inverno as crassulas entram em desenvolvimento, além de ficar com uma coloração magnífica, como vocês podem ver. Essa crassula capitela tá maravilhosa. A próxima atualização aqui que você vai ver é o meu tênis com clorofito, gente. Faz um mês, pouco tempo também, mas o que eu quero dizer aqui, que deu certo, na época que eu fiz o replantio, eu falei para vocês que eu estava fazendo com a paçoca de folha seca, eu estava sem substrato, e eu plantei ele, eu misturei, peguei um monte de folha seca, amassada, e coloquei aqui. Plantei o colar de pérolas que nem murchou e já tá desenvolvendo, gente. Olha, está perfeito aqui, apesar do pouco espaço, tá bem desenvolvido. Esse aqui, há 2 meses atrás, é o rabo de macaco que eu falei para vocês que ia desenvolver depois que eu pendurasse, né? Então, hoje ele se encontra assim. O rabo de macaco no outono e inverno, ele diminui o desenvolvimento, então a partir de agora ele não vai desenvolver tanto. Mas assim que eu passei ele para a cuia e pendurei aqui, ó, ele já, depois de um mês, ele já teve esse desenvolvimento. Agora ele vai ficar mais quietinho um pouquinho. Aqui é a Laui, gente, 2 meses que eu fiz a poda de beliscão e hoje ela está assim. Eu não queria que ela tivesse regenerado a roseta principal, mas ela regenerou. Eu tive que fazer outra poda, depois ela regenerou novamente, aí eu deixei, que é essa aqui. Mas ela teve 2 mudinhas laterais, porém, como essa roseta que regenerou cresceu muito, ela esmagou a outra, então a outra não conseguiu sair. Mas ficou uma que tá aparecendo aqui, então eu vou ter 2 mudas, né? Era uma, eu vou ter 2 mudas de Laue, além das folhinhas que estão brotando, gente. Então, para mim, valeu bastante a pena ter feito isso, né? Porque já era uma Laue que já estava bem fraca, assim. Ela, com certeza, ela não estaria tão bem desenvolvida, mesmo que se eu não tivesse feito isso com ela. Então, já que eu ia ter que esperar bastante tempo, eu já espero com outras mudinhas.
E as folhinhas, diferente da Lola, que da minha Lola não vingou nenhuma folhinha brotada, não brotou nenhuma. A Laui, acho que teve aqui umas 5 folhinhas brotadas. Elas estão bem pequenininhas. Gente, olha uma curiosidade. Eu coloquei essa folhinha aqui, ó, embrulhada no algodão e é a que mais cresceu. Então, de agora em diante, as suculentas mais difíceis, eu vou colocar as folhinhas sobre o algodão para ver se brota mais, para brotar mais rápido, como aconteceu com essa aqui, que eu fiz a experiência e achei que foi bem satisfatória. A outra planta, gente, não sei se alguém vai lembrar, mas era o meu diamante. 3 meses atrás, ele despencou todo e agora ele está assim. Então, um tronquinho eu perdi, as ponteiras estão todas aí e olha a quantidade de broto que deu. E então, assim, eu fiquei triste quando ele despencou por causa da chuva, né? Eu elogiei que ele estava aguentando muito a chuva, depois ele não aguentou mais. Mas foi uma multiplicação porque eu não estava fazendo multiplicação dele, então agora ele vai ter várias mudinhas e as folhinhas que caíram também, a maioria delas vingaram, a maioria delas estão brotando. Ele é lento mesmo para crescer, mas a partir de agora ele vai desenvolver mais também, né? Que ele sai da dormência, os pastifitos saem da dormência no outono e inverno, e ele vai desenvolver bastante a partir de agora. Então, foi um problema que aconteceu, mas que valeu a pena, porque só assim eu vou ter ele multiplicado, né? Porque às vezes a gente esquece, né, de multiplicar as plantas e tal. E aí, quando acontece isso, é uma multiplicação forçada. E olha as folhinhas. Joguei aqui debaixo desse vaso, ó, estão todas brotadas, então vou ter bastante diamante. Essa aqui eu achei bem interessante, o Sigônia, 1 ano atrás, eu retirei dessa bota e olha como que ele está, gente. E aí, como você fala, você vai pensar assim, mas você plantou de novo na bota? Não, eu retirei o que estava na bota para plantar em outro vaso. Como eu não consegui arrancar ele pela raiz todo, eu cortei ele lá no fundo e ficou um restinho de raiz, que nem dava para ver que tinha deixado raiz. Mas eu sei que eu deixei porque eu tive que cortar para ele poder sair mais fácil, porque ele estava grudado, não estava saindo. Então, eu cortei com objeto para poder retirar e ficou raízes lá. E como eu não ia utilizar mais a bota, eu deixei com aquele substrato. E aí ele brotou todo, ficou lindo assim. 9 meses atrás, é um bulbo de uma samambaia. Olha como que está hoje. Na época que eu achei que era só uma raiz, depois o pessoal aqui me informou que era bulbo, né? Então era natural que brotasse. E é uma samambaia renda portuguesa. Foi um que eu replantei com vocês e tinha uma lacraia aí que eu quase quebrei o vaso. E então, gente, ela tá muito bonita. E o que eu achei interessante, porque eu fiquei imaginando como que uma raiz dessa vai encher a cuia, como o pessoal me falou que ela ia encher a cuia. Eu falei, mas como que vai acontecer isso? E agora eu pude perceber como que é o processo. Olha o que que ela faz. Esse bulbo aqui, ó, ele vai indo ao redor da cuia e brotando até fazer a volta inteira, que eu imagino que seja. Então, achei bem interessante. Ela está caminhando aqui ao redor pela cuia e saindo os brotos e vai ficar maravilhosa. Gente, eu tô amando porque eu tinha muita vontade de ter essa samambaia. A Lola, 6 meses atrás. Gente, eu não tenho quando eu fiz a poda de beliscão. Hoje ela está assim. Eu não gravei quando eu fiz a poda, mas vocês pôde ver ali, ó. Ela na foto ela estava bem pequenininha. Então, depois de 6 meses elas estão assim. Essas duas maiores foram as mudinhas que multiplicaram e a pequenininha foi as folhinhas que eu retirei. Eu acho que cerca de 4 folhas que eu podei na unha mesmo, né? Poda de beliscão, a gente vai lá e poda com a unha mesmo. Então, de uma Lola, hoje eu tenho 3. E diferente da Laui, a minha Lola, que tinha muitas folhas, eu não consegui nenhuma brotação pela folha da Lola. Então, achei ela bem difícil. Há 2 meses atrás, gente, esse jasmim do Caribe, eu plantei com vocês. E olha como ele está hoje, com flores, gente. Tá maravilhoso. Eu que sou apaixonada por flores brancas. Essa é uma planta que eu queria muito. E achei no lixo os galhos, né? Na época eu falei com vocês, quando eu fiz o vídeo. E eu estou encantada, gente. Parece flores de rosa do deserto branca. Nossa, é muito linda mesmo. E elas duram bastante mesmo.
O jasmim do Caribe é uma planta que cresce muito. A gente vê por aí as flores bem no alto. Para você ver a flor dela, você tem que olhar, levantar a cabeça, olhar para cima. E essa aqui, gente, já baixinha assim, e eu achei que ficou um espetáculo. Vou tentar manter ela assim bem baixinho, fazendo poda sempre. Ver se eu consigo cultivar ela. Tomara que eu consiga cultivar ela nesse vaso. Porque por ser um vaso pequeno, né, 5,5 litros, uma planta que fica de grande porte, eu vou podar sempre, fazendo sempre o replantio, né, fazendo adubação. E se não der certo, eu conto para vocês também. Mas até agora tá dando tudo certo. Todas as experiências que eu fiz está dando muito certo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo. Se inscreva no canal, deixe seu joinha.